Então, pessoal, estou aqui, né, para a gente ler as regras das Nações Unidas para a proteção dos jovens privados de liberdade. Inciso 1. Perspectivas fundamentais. O sistema de justiça de menores deve respeitar os direitos e a segurança dos menores e promover o seu bem-estar físico e mental. A prisão deverá constituir uma medida de último recurso. Os menores só devem ser privados de liberdade de acordo com os princípios e processos estabelecidos nessas regras e nas regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores, regras de Pequim. A privação de liberdade de um menor deve ser uma medida de último recurso e, pelo período mínimo necessário, deve ser deve ser limitada a casos excepcionais. A duração da sanção deve ser determinada por uma autoridade judicial, sem excluir a possibilidade de uma libertação antecipada. As regras têm como objetivo estabelecer um conjunto de regras mínimas aceitáveis pelas Nações Unidas para a proteção dos jovens privados de liberdade sob qualquer forma compatíveis com os direitos humanos e liberdades, tendo em vista combater os efeitos nocivos de qualquer tipo de detenção e promover a integração na sociedade. As regras devem ser aplicadas com imparcialidade, sem discriminação de qualquer espécie, quanto à raça, cor, sexo, idade, língua, religião, nacionalidade, opiniões públicas ou outras, crenças ou práticas culturais, situação econômica, nascimento ou situação familiar, origem étnica ou social e incapacidade. As crenças religiosas, as práticas culturais e os conceitos morais dos jovens devem ser respeitados. As regras têm por fim servir como padrões de fácil referência e encorajar e guiar os profissionais envolvidos na gestão do sistema da justiça juvenil. As regras devem ser postas rapidamente à disposição do pessoal da justiça de menores na sua língua nacional. Os jovens que não são fluentes na língua falada pelo pessoal do estabelecimento de detenção devem ter direito aos serviços gratuitos de um intérprete, sempre que necessário, em especial durante os exames médicos e processos disciplinares. Quando apropriado, os estados devem incorporar as regras na sua legislação ou modificá-la em conformidade, e prever recursos eficazes em caso de não cumprimento, incluindo a indenização quando são infligidos maus tratos aos jovens. Os estados também devem supervisionar a aplicação das regras. As autoridades competentes devem procurar constantemente aumentar a consciência do público quanto ao fato de os cuidados aos jovens detidos e a preparação do seu regresso à sociedade serem um serviço social de grande importância. Com este fim, devem tomar medidas no sentido de proporcionarem contatos diretos entre os jovens e a comunidade local. Nenhuma das disposições contidas nessas regras deve ser interpretada como excluindo a aplicação das normas e instrumentos pertinentes das Nações Unidas relativos aos direitos do homem, reconhecidos pela comunidade internacional que sejam mais favoráveis aos direitos, ao tratamento e à proteção dos menores, das crianças e de todos os jovens. No caso de aplicação de certas regras contidas nas partes 2 a 5, inclusive dessas regras, apresentar algum conflito com as regras contidas na parte 1, é a obrigação de aplicação dessas últimas que prevalece. Inciso 2. Aplicação das regras. 11. Para efeito das regras, são aplicáveis as seguintes definições. A linha A. Menor é qualquer pessoa que tenha menos de 18 anos. A idade limite abaixo da qual não deve ser permitido privar uma criança de liberdade deve ser fixada em lei.
Privação de liberdade significa qualquer forma de detenção, de prisão ou a colocação de uma pessoa por decisão de qualquer autoridade judicial, administrativa ou outra autoridade pública, no estabelecimento público ou privado do qual essa pessoa não pode sair por sua própria vontade. A privação da liberdade deve ser efetuada em condições e circunstâncias que assegurem o respeito pelos direitos humanos dos menores. Os menores detidos devem poder exercer uma atividade útil e seguir programas que mantenham e reforcem a sua saúde e o respeito por si próprios, favorecendo o seu sentido de responsabilidade e encorajando-os a adotar atitudes e adquirir conhecimentos que os auxiliarão no desenvolvimento do seu potencial como membros da sociedade. Os membros privados de liberdade não devem, por força do seu estatuto de detidos, ser privados dos direitos civis, econômicos, políticos, sociais ou culturais de que gozem por força da lei nacional, ou do direito internacional e que sejam compatíveis com a privação da liberdade. A proteção dos direitos individuais dos menores, com especial relevância pela legalidade da execução das medidas de detenção, deve ser assegurada pela autoridade competente, enquanto os objetivos da integração social devem ser assegurados mediante inspeções regulares e outros meios de controle, levados a cabo de acordo com as normas internacionais, leis e regulamentos nacionais, por uma entidade devidamente constituída, autorizada a visitar os menores e independente da administração do estabelecimento. 15. As presentes regras aplicam-se a todos os tipos e formas de instituições de detenção, nas quais os menores estão privados de liberdade. As partes 1, 2, 4 e 5 das regras aplicam-se a todos os estabelecimentos e instituições em que os menores são detidos. E a parte 3 aplica-se especificamente aos menores sob detenção ou que aguardam julgamento. As regras serão aplicadas no contexto das condições econômicas, sociais e culturais existentes em cada Estado-membro. 3. Menores sob detenção ou que aguardam julgamento. Os menores que estão detidos preventivamente ou que aguardam julgamento não julgados presumem-se inocentes e serão tratados como tal. A detenção antes do julgamento deve ser evitada na medida do possível e limitada a circunstâncias excepcionais. Devem, por isso, ser feitos todos os esforços para se aplicarem medidas alternativas. No entanto, quando se recorrer à detenção preventiva, os tribunais de menores e os órgãos de investigação tratarão tais casos com a maior urgência, a fim de assegurar a mínima duração possível da detenção. Os detidos sem julgamento devem estar separados dos menores condenados. As condições em que o menor não julgado se encontra detido devem estar de acordo com as regras abaixo estabelecidas, sob reserva de disposições especiais julgadas necessárias e apropriadas em razão da presunção da inocência, da duração da detenção e do estatuto legal e circunstâncias do menor. Estas disposições devem incluir, mas não necessariamente restringir-se ao seguinte: os menores devem ter direito aos serviços de um advogado e podem requerer assistência judiciária gratuita quando essa assistência esteja disponível e comunicar regularmente com os seus conselheiros legais. A privacidade e confidencialidade de tais comunicações deve ser assegurada. Sempre que possível, os menores devem dispor de oportunidades de efetuar um trabalho remunerado e de continuar sua educação e formação profissional, mas não lhes deve ser exigido que o façam. O trabalho, os estudos ou a formação profissional não devem causar a continuação da detenção.
Os menores podem receber e guardar materiais para os seus tempos livres e recreio, na medida em que isso for compatível com os interesses da administração da justiça. 4. A administração dos estabelecimentos de menores. Registros. Todos os relatórios, incluindo os autos processuais, registros médicos e registros de processos disciplinares e outros documentos relativos à forma, conteúdo e pormenores do tratamento, devem ser arquivados no processo individual e confidencial, que deve ser mantido atualizado, ser acessível unicamente a pessoas autorizadas e ser classificado de tal modo que possa ser facilmente compreendido. Sempre que possível, os menores devem ter o direito de contestar qualquer fato ou opinião contida no seu processo, de modo a permitir a retificação de declarações inadequadas, infundadas ou injustas. Com vista ao exercício deste direito, devem estabelecer-se procedimentos que autorizem uma terceira parte a ter acesso ao processo ou a consultá-lo quando requerido. Depois de sua libertação, os processos dos menores serão selados e, em tempo apropriado, distribuídos. Nenhum menor deve ser admitido no estabelecimento sem uma ordem de detenção válida emanada de uma autoridade judicial administrativa ou outra autoridade pública. Os pormenores dessa decisão devem dar imediatamente entrada no registro. Nenhum menor deve ser detido em qualquer estabelecimento quando tal registro não exista. Parte B. Admissão, registro e transferência. Em qualquer local em que se encontrem menores detidos, deve ser mantido um registro completo e seguro das seguintes informações relativas a cada menor admitido: informação sobre a identidade do menor, os fatos e os motivos da detenção e a autoridade que a ordenou, o dia e a hora da admissão, transferência ou libertação, pormenores dos problemas conhecidos de saúde física ou mental, incluindo o abuso de droga e álcool. As informações relativas à admissão, lugar e detenção, transferência e libertação devem ser fornecidas sem demora aos pais e tutores ou ao parente mais próximo do menor. Tão depressa quanto possível após a admissão, devem ser elaborados relatórios contendo informações relevantes sobre a situação pessoal e o caso de cada menor e submetidos à administração. Na admissão, deve ser dada a todos os menores uma cópia das regras que regem o estabelecimento de detenção e uma descrição escrita dos seus direitos e obrigações, numa linguagem que ele possa perceber, assim como o endereço das autoridades competentes para receberem queixas e das entidades e organizações públicas e privadas que fornecem assistência legal para os menores analfabetos e para os menores que não compreendam o idioma em que as informações são fornecidas, deverá assegurar-se a sua transmissão de modo a tornar possível a sua completa compreensão. Todos os menores devem ser ajudados a compreender os regulamentos que regem a organização interna do estabelecimento, os fins e a metodologia do tratamento dispensado, as regras disciplinares, os meios autorizados de obtenção de informação e de elaboração de queixas, e todos e quaisquer pontos que sejam necessários para conseguir a percepção completa dos seus direitos e obrigações durante a detenção. O transporte dos menores processar-se-á a expensas da administração, em transporte com ventilação e luz adequadas, em condições que não os submetam de qualquer modo a situações duras ou indignas. Os menores não devem ser transferidos arbitrariamente de um estabelecimento para outro.